Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? Por que pessoas aparentemente boas e inteligentes conseguem discordar de um jeito tão intenso sobre política e religião? Bom, nessa análise a gente vai mergulhar fundo na psicologia por trás das nossas divisões para tentar encontrar essa resposta. Para a gente entender isso, nosso caminho vai ter 5 paradas. Primeiro, vamos descobrir como a nossa mente realmente funciona, essa divisão interna que existe. Depois, vamos dar uma olhada nos sabores básicos da moralidade. Daí, a gente vai ver como esses sabores acabam nos separando, como nosso instinto de grupo entra em ação, e por fim, como é que se pode usar tudo isso para enxergar um pouco além da nossa própria bolha. Então vamos lá, vamos começar com um mistério central. A questão não é só por que a gente discorda, mas por que o desacordo parece uma barreira impossível de cruzar. E a resposta, acredite, está na própria fiação da nossa cabeça. Parece que essa é a pergunta dos nossos tempos, né? E o mais curioso é que a resposta não está na lógica ou nos fatos que a gente debate, mas sim na arquitetura fundamental da mente humana. E aqui está a primeira grande sacada para entender todo o resto. A intuição vem primeiro. Aquela sensação na boca do estômago, o sentimento, ele chega a uma conclusão quase que na hora. O nosso raciocínio lógico só entra em cena depois. E ele age mais como um advogado de defesa, sabe? Tentando justificar a decisão que o nosso instinto já tomou. E para ilustrar isso, tem uma metáfora que é genial. A mente é como um cavaleiro montado num elefante gigante. O elefante é a nossa intuição, automática, poderosa, emocional, 99% do show. O cavaleiro é a nossa razão consciente, aquele 1%. E o cavaleiro acha que está no comando, mas na maior parte do tempo, ele é só o porta-voz do elefante, explicando para onde o bicho já decidiu ir. Ok, se é o nosso elefante intuitivo que está no comando, de onde vêm essas intuições morais, afinal? Acontece que a nossa mente não vem zerada de fábrica, não é uma página em branco. Ela já vem pré-equipada com uma espécie de paladar moral. A teoria das fundações morais diz que a nossa mente tem tipo 6 papilas gustativas universais para a moralidade. Coisas como cuidado, justiça, lealdade e por aí vai. E o interessante é que em cada pessoa e em cada cultura, essas papilas são sintonizadas de um jeito diferente. E é bem aqui que a coisa toda fica super relevante para o nosso dia a dia. Essas 6 papilas gustativas morais não são usadas da mesma forma por todo mundo. E é justamente essa diferença na nossa dieta moral que explica a raiz de boa parte das nossas brigas políticas. O que as pesquisas mostram é um padrão muito, mas muito claro. Pessoas com uma visão mais progressista tendem a focar sua moralidade quase que inteiramente nas fundações de cuidado e justiça. Já os conservadores costumam usar uma paleta mais ampla, dando um peso mais equilibrado não só a cuidado e justiça, mas também a lealdade, autoridade e santidade. O resultado é que se criam 2 matrizes morais bem diferentes. Nenhuma é melhor ou pior que a outra, objetivamente, mas elas enxergam o mundo com lentes tão distintas que a incompreensão se torna quase inevitável. Agora, pensa no que acontece quando grupos se juntam em torno dessas diferentes visões de mundo. Acontece algo muito poderoso. A natureza humana tem um mecanismo que nos une em times, um tipo de interruptor de colmeia, que transforma o eu em nós. Essa vontade de pertencer a um grupo, ela é muito forte na gente. E quando esse interruptor da colmeia é acionado, seja por uma ameaça ou um objetivo em comum, o interesse próprio some e a união do grupo vira a coisa mais importante. De repente, as diferenças morais deixam de ser só discordâncias, elas viram uma batalha de nós contra eles, do bem contra o mal. Quer um exemplo perfeito de como acionar esse interruptor? Pensa naquela famosa frase do John F. Kennedy. É um chamado que aperta exatamente esse botão que convida todo mundo a se unir por um propósito maior sobre uma mesma identidade, uma mesma missão. Beleza, então a gente já entendeu como a engrenagem da divisão funciona, certo? Intuições primeiro, paladares morais diferentes e um instinto de colmeia que nos une contra os outros. Com tudo isso na mesa, como é que a gente pode ir além dessa cegueira e encontrar um caminho para o entendimento? O ponto de partida, e talvez o passo mais difícil, é admitir uma coisa. Todo mundo fica cego quando o assunto são seus valores mais sagrados. Nossas convicções morais funcionam como um tapa-olho, tornando quase impossível enxergar a lógica ou a boa intenção do outro lado. Então a saída para superar as divisões não é tentar provar que o outro está errado. É, primeiro, fazer um esforço para entender o que é sagrado para eles. Não precisa concordar, mas sim tentar enxergar o mundo moral deles, com as regras deles. Essa simples mudança de pergunta talvez não leve a um consenso imediato. Mas, com certeza, é o primeiro passo.
a base para se ter um pingo de empatia e começar a construir um diálogo um pouco mais humano.